Muito bem, pessoal, voltando com a sequência aqui do nosso projeto Mini Loja em PHP. Na aula passada eu estava com problema em incluir o meu template.class, que é aquela classe que nós criamos para carregar o template com algumas configurações já pré-definidas. Eu estava com problema para carregar essa classe no autoload do Composer devido a um erro de sintaxe lá no meu composer.json. Já conseguimos consertar isso aí. E agora nós iremos dar continuidade a algumas coisas principais aqui do nosso projeto. Nós iremos começar a criação das novas páginas aqui do nosso projeto, mas a princípio nós iremos precisar criar o carregamento das páginas do nosso projeto, ou seja, nós iremos ter apenas uma única página index.php, que é a página principal, e as outras demais páginas, como carrinho, clientes, produtos, elas serão carregadas dentro do meu index.php. Nós iremos passar esses parâmetros pela URL e a página que for passada pela URL ela vai ser carregada dentro do meu index.php de forma dinâmica. Porém, nós iremos fazer alguns tratamentos para isso, para que a gente tenha um pouquinho de segurança e que a gente tenha um controle bacana nessa questão do carregamento de páginas. Não só no carregamento de páginas, como também na questão de outros parâmetros que porventura serão passados pela URL, como código de produto, URL, nome de produto, categoria, etc. Qualquer coisa, ID de cliente, nome de cliente, qualquer parâmetro que a gente passar pela URL será tratado com esse método que nós iremos criar. E, para tanto, nós iremos criar uma classe de rotas. Dentro desta classe de rotas, nós iremos implementar várias coisas relacionadas a isso, tá? Carregamento de páginas, carregamento de imagens e tudo mais, nós iremos tratar nessa nossa classe de rotas. Então, vamos lá em nossa pasta Model, botão direito, nova classe do PHP. Lembrando, pessoal, se qualquer um dos itens que eu estiver utilizando aqui não aparecer nessa lista a princípio, basta você clicar aqui em Outros e tem aqui diversas opções que você pode selecionar, ok? Na pasta Model, botão direito, novo, classe do PHP. Esta classe eu vou chamar ela de rotas.class. Todas as nossas classes, meus queridos, aqui do nosso projeto, terão esse padrão. O nome do arquivo, que será o nome da classe, .class, ok? Aqui ele já não colocou a extensão para nós, tá? Tem que tomar cuidado, então nós temos que colocar rotas.class.php, ok? Colocar o nome do arquivo completo, com extensão e tudo. Ficando rotas.class.php dentro da pasta model, ok? Perceba que quando a gente cria aqui uma classe, o NetBeans ele já abre para nós aqui um escopo básico de uma classe com o nome da classe que a gente definiu sem o .class.php, ok? Isso aqui é um padrão, uma convenção que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. O nome do arquivo ele é rotas.class.php, mas o nome da classe é apenas rotas, ok? Então, verifique bem isso aí. O NetBeans, por padrão, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. O NetBeans, por padrão, ele já faz isso para nós, tá? Mas sempre verifique se está o nome da classe correta e o nome do arquivo seguindo esse padrão. Template.class.php, rotas.class.php. Primeira letra do nome do arquivo em maiúsculas, tá? Essa nossa classe rotas, ela terá diversas coisas dentro dela, diversos tratamentos em relação à URL, endereço de imagem e tudo mais. A gente vai tratar aqui dentro. A princípio, eu vou criar aqui um primeiro método. Esse método ele vai ser estático, ok? Esse método ele vai ser estático. Lembre-se que um método estático ele pode ser chamado sem que você instancie um objeto da classe. Você não precisa, por exemplo, dar um new rotas, depois chamar o método estático que está aqui dentro, tá? Esse aqui vai se chamar, eu vou colocar aqui um static function chamado get_página, ok? Não vai receber nenhum parâmetro aqui dentro. Ctrl S para salvar. Eu não vou passar parâmetros, ok? A gente vai tratar o nosso método todo aqui de forma interna e não há necessidade da gente passar parâmetros aqui.
Eu vou, a princípio, criar esse método de uma forma, só para a gente fazer um teste ou explicar para você uma questão. Eu vou criar esse método usando um formato de URL, de tratamento de URL, e depois a gente vai fazer um ajuste nisso aqui para você entender como que funciona as questões relacionadas a URL amigável. Como é que a gente vai conseguir obter uma URL amigável? O URL amigável, meus queridos, é o seguinte. Perceba que aqui no meu home, no meu index.php, eu estou na raiz aqui da minha loja e vamos supor que eu precisasse incluir uma outra página aqui dentro. Então, eu passaria aqui o ponto de interrogação, passaria page igual carrinho, por exemplo. E se na página de carrinho eu precisasse passar outro parâmetro, eu teria que pegar o ezinho comercial, colocar aqui, por exemplo, seção igual uma coisa qualquer aqui. Tá? Isso aqui é uma URL do formato antigo, de um formato não muito profissional, digamos assim, nos dias de hoje. Tá? Eu poderia também passar aqui outro tipo, produtos. Eu poderia passar aqui, por exemplo, produtos igual a 10, ok? Me referindo ao produto. Então, esse tipo de URL ela não é abordada mais hoje nos projetos atuais. Como que fica a nossa URL amigável, então? Simples. Teremos aqui loja barra carrinho, barra 10. Tudo aquilo que a gente fez anteriormente se resume a isso aqui. Eu não preciso passar page igual, produto igual. Basta que eu passe os parâmetros dessa forma. Ok? Esse tratamento que a gente vai fazer aqui na nossa classe de rotas. Aqui o nosso método getPágina, que é um método estático, que vai fazer esse tratamento do carregamento das páginas e de outros parâmetros da URL para nós. A primeira coisa que eu preciso saber aqui se eu estou recebendo um parâmetro pela URL. Então, eu vou pegar aqui um comandinho if, vou perguntar se está passando alguma coisa aqui pelo meu parâmetro get. Esse parâmetro vai se chamar page. Ctrl S para salvar. Se existir esse get passando para mim na URL, chamado page, eu vou setar que a minha página ela vai receber exatamente isso aqui. Tá? A princípio, ok? Vai receber isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Ele vai receber isso aqui, ponto para concatenar aqui, abre e fecha aspas, .php. Para incluir o nome do arquivo que eu passei na minha URL, vai pegar o texto da URL, vai concatenar com .php e incluir para a minha página. Até aqui ele não está incluindo nada. Agora a gente vai fazer uma outra verificação. Eu vou perguntar se file exists, e o arquivo que existe é a página, no caso, tá? Se existe esse arquivo página, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um include no quê? Na minha página. Simples assim. Ctrl S para salvar. Se essa página não existir, o que eu vou fazer? Vou dar aqui um else e vou pedir para incluir. Vou dar aqui um include numa página chamada erro.php. Ok? Resumindo, verifiquei se existe o parâmetro get aqui, page, na minha URL. Se existe, lembrando que esse if começa aqui e termina aqui. Se existe, ele vai pegar uma variável chamada página e vai definir que ela é igual ao getPage, concatenado com .php para transformar isso aqui no arquivo PHP. Ou seja, ele vai pegar o texto, o nome que eu passei na URL, vai juntar com .php, ok? Depois aqui eu vou ver se o file exists, ou seja, se o arquivo página existe, que é o meu nome da URL.php existe. Se existe, ele vai incluir. Se não existe, ele vai incluir um arquivo chamado erro.php. Esse arquivo erro.php a gente não tem. Vamos lá no meu... Eu vou colocar no controller ou vou colocar na index.
meus queridos. Vou colocar na index, tá? Aqui em arquivo código-fonte, botão direito, novo, arquivo PHP. Vai se chamar erro.php, tá? Em letras minúsculas. Ok. Esse arquivo nada mais, nada menos, o que ele vai fazer é dar um eco. Eu poderia, inclusive, pessoal, vir direto aqui, colocar um H2, fechar o H2 e dar aqui um errinho, tipo, ops, página não exibida, página não encontrada. Salvei. Porém, esse meu método ele ainda não está fazendo nada, né? Não estamos chamando esse método. Na próxima aula a gente volta e continua.